Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto e trato aqui dos assuntos do Palmeiras. Hoje eu estou sozinho porque ontem o Clebinho já gravou um vídeo sobre a sacolada que o Flamengo deu no Corinthians. Deu pena, 4-0 foi pouco. O Clebinho já fez uma zoeira lá, confere, tá muito legal. E hoje eu estou aqui num ânimo contrário, né? O Clebinho estava muito feliz ontem. E hoje eu estou aqui. Você veio para ver um palmeirense puto? Você veio ao lugar certo. Eu estou puto. Mas não é por conta disso que eu vou sair por aí xingando. Não é o meu feitio de torcedor, nada contra quem faz isso. Mas eu não sou esse tipo de torcedor que, na hora da derrota, critica tudo, critica todos, está tudo errado. Não é quando ganha que está tudo certo. Não é quando perde que está tudo errado. E ontem o Palmeiras fez até um bom jogo diante do Bahia. Né? A gente tem que lembrar sempre o contexto, né, palmeirense, que o Palmeiras estava ali jogando. Qualquer palmeirense ali que faz as contas, que fez as contas, poxa, nós vamos pegar Inter em Porto Alegre, Fortaleza em Fortaleza, Bolívar na altitude, né? Se a gente conseguir arrancar um empate em cada jogo, tá ótimo. O Palmeiras teve 3 vitórias nesses confrontos. E é aquela coisa, né? O Clebinho sempre me critica um pouco, né? Fala, nossa, mas você é um torcedor palmeirense muito para baixo, muito pessimista. Mas é isso, o palmeirense, né, quando ele está ali reticente, é porque ele sabe que algo pode acontecer, é a tal da parmerada, né? O palmeirense raiz, o palmeirense velho de guerra, o palmeirense que frequentou o falecido Parque Antártica, ele sabe do que eu estou falando. A gente pressente quando algo vai acontecer. Né? E a gente estava muito confiante diante desse jogo do Bahia, completamente diferente dos outros 3 jogos que a gente venceu, e a parmerada veio. Mas, como eu disse, não foi por isso que foi um mau jogo. Quando você olha para o que aconteceu nesse jogo, né, foi um jogo de um único gol, e que aconteceu já ali nos acréscimos do segundo tempo, fica parecendo que foi aquele jogo xoxo, aquele jogo truncado, aquele jogo, né, com muita pancadaria, um jogo muito de meio de campo. Não, foi um jogo muito aberto, né? Os dois times atacaram, teve bastante espaço, o que claramente mostra ali falhas defensivas dos dois lados. Né? O Palmeiras, ao longo desses anos de Abel Ferreira, sempre se notabilizou por ser um time muito seguro, já está ali aparecendo alguns espaços, já não é aquele time ali muito compacto em campo, né? Já deixa o adversário ter um pouco mais de espaço. E o Bahia é bem chato no contra-ataque, né? No lado esquerdo do ataque tem o Eric Puga, que é chato, que incomoda o tempo todo. Do lado direito, do lado do ataque, tem o Ademir também, que incomoda. Então, e tem o William José, que é um bom centroavante. Então, o Bahia deu muito trabalho para o Palmeiras. O Bahia não ficou no seu campo, estacionou o ônibus e ficou defendendo, não foi isso. E no primeiro tempo, os dois times tiveram chance de vencer. Se você olhar para esse jogo, né, os dois times poderiam, o Palmeiras teve um lance logo no início com o Maurício, poderia ter aberto o placar, né, o Everton também fez uma boa defesa no primeiro tempo, os dois times finalizaram, tiveram chance, muitas finalizações para fora também, né, o Palmeiras quase não acertou o alvo do Bahia na primeira etapa, mas o 0-0 foi até um tanto quanto injusto, né, qualquer um dos dois times poderia ter saído vencendo esse primeiro tempo. No segundo tempo foi muito legal de ver o duelo tático entre os dois técnicos, né? Então o Abel Ferreira já promove ali algumas mudanças. O Palmeiras, você via ali que alguns jogadores estavam extremamente cansados, né? Muitas viagens de Porto Alegre para Fortaleza, Fortaleza para La Paz, joga na altitude, volta, já tem um jogo no domingo. Então muito complicado, né? Alguns jogadores ficaram muito cansados, então o Facundo não voltou do intervalo, mas já volta uma artilharia mais pesada, né? Entre Estevão, entra Vitor Roque, foi poupado do jogo da altitude porque estava lesionado. E aí o Palmeiras melhora bem, o Palmeiras controla muitas ações no segundo tempo, o Bahia tem também algumas chances, mas o Palmeiras é daqueles dias que a bola teima em não entrar, né? Que aí o torcedor fala, meu pai, o Palmeiras está atacando, o Palmeiras está tentando, o Palmeiras está finalizando e a bola não entra, né? Hoje a parmeirada vem, o palmeirense começa a pressentir, né, que algo ruim vai acontecer. Então teve cabeçada do Flaco Lopes, passou no pé da trave, teve finalização do Estevão com bela defesa do goleiro, né? Teve tramas ali que o último passe por pouquinho não chegou nos atacantes. Enfim, o Palmeiras teve as suas chances, né? E infelizmente não foi dessa vez. E aí o Bahia
que não ficou atrás, claro que no segundo tempo o Bahia foi empurrado um pouco mais para o seu campo defensivo, mas o Bahia em momento nenhum abdicou do jogo, né? O Bahia foi para o contra-ataque e ali no último lance foi uma falha defensiva, talvez alguns jogadores já muito cansados, o próprio Giai e o Benedetti também não foi bem no lance, e aí você tinha dois jogadores do Bahia, deram muito espaço, uma bela troca de passe, né? O Kaique ali com o Cauli, dois jogadores que entraram no segundo tempo, então você vê que o Bahia não tem um elenco desprezível, o elenco do Bahia é bom, o Rogério Ceni faz um bom trabalho, né? Até falei do duelo tático, né? O Palmeiras mudava, o Rogério Ceni ia lá, conversava com seu auxiliar e mudava o time também respondendo ao Palmeiras, então os dois treinadores, eles brigaram ali taticamente mesmo, Rogério Ceni e Abel sempre fazem duelos táticos interessantes, né? Desde que o Rogério Ceni estava no São Paulo, no Flamengo, né? Isso já acontecia também. E ali no final o Bahia é premiado com esse gol, né? Um belo gol, né? Uma bela troca de passe, um toque ali por cima do Everton que tentou abafar no lance, e aí já não tinha mais tempo do Palmeiras responder, já estava ali 49 minutos do segundo tempo, era impossível de responder. Mas aí eu falo diretamente aí para os meus, né, para os palmeirenses, eu acho que é hora de apoiar o time está muito bem, poderia ter fechado um abril fantástico, né, se ele tivesse vindo essa vitória, ainda tem o jogo agora da Copa do Brasil, né, o Palmeiras não tem tempo de chorar, né, porque quarta-feira já começa a decidir uma vaga na Copa do Brasil e é contra o Ceará, um time de Série A, né, então não pode bobear. E o time está bem, a gente vê uma evolução que era o que a gente queria ver, né? O palmeirense, ele, ao longo de todo o Campeonato Paulista, estava muito reticente. Quando vê aquele primeiro jogo no Brasileiro contra o Botafogo, a gente não via a evolução desse time e agora a gente está vendo. Então o Palmeiras está melhorando pouco a pouco, o Abel está achando algumas peças, alguns jogadores voltaram a uma boa fase, então as coisas estão acontecendo. Então eu creio que coisas boas virão nesse ano. O Palmeiras disputará, não sei se vai ganhar, porque aí é outra história, mas disputará todos os campeonatos, como a gente previu lá no início do ano. O Bahia também tem um jogo pela Copa do Brasil, né? Vai pegar o Paysandu lá no Pará, então também não tem uma parada muito fácil. Né? O Paysandu não é um time que está na elite, mas é um time tradicional. Então pode dar um trabalhinho aí para o Bahia de Rogério Ceni. Gente, hoje o vídeo é mais curtinho. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, né, comente, compartilhe esse vídeo com os amigos. A gente está muito próximo de chegar aos 500 seguidores, que é a nossa meta, aos 500 inscritos. Então, muito obrigado a quem nos ajuda aí o tempo todo divulgando, comentando, compartilhando. A gente não chegaria até aqui sem vocês. Também nos sigam nas nossas redes sociais, o TikTok, o X e o Instagram, @Ouroporco. Muito obrigado e valeu!